Bom dia a todos, um dia com muita alegria, um dia de sol, um domingo caloroso, né? Nós podemos estar aqui, graças a Deus, todos com saúde, com o coração em paz por estarmos aqui, nessa casa que tanto nos acolhe, né? O pessoal aí no fundo me escutam bem? Estão escutando bem? Maravilha. Então, gente, o tema que nos foi proposto para hoje foi presença espírita na Bíblia. É claro que se a gente for analisar bem profundamente, é um tema que não seria para uma palestra rápida, né? Talvez não teríamos aqui condições de manter um tema assim, de uma forma bem aprofundada, para 30 minutos. Realmente nós vamos fazer algumas passagens e algumas reflexões do Evangelho que nos trazem a confirmação entre Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para iniciar, um dos pontos que mais nos toca na doutrina espírita, pelo menos a mim enquanto espectador e depois como participante dela, é a reencarnação. Para mim explicou muitas coisas em minha vida, tirou muitas dúvidas, tirou complexos, me fez entender que algumas missões realmente me foram dadas para que eu em espírito possa evoluir, além desse corpo físico que eu consigo manter neste momento. E aí, para a gente poder demonstrar um exemplo básico de reencarnação na Bíblia, eu queria falar um pouquinho para vocês desses 4 personagens aqui: Elias, depois Malaquias, João Batista e o Mestre Jesus. Elias foi um profeta, um enviado de Deus, um missionário, que viveu ali mais ou menos 900 anos antes de Cristo. E
E Elias ajudava as pessoas a se transformarem em pessoas de bem, de acordo com o que ele tinha na época, que era a lei de Moisés, né? Com ele ocorreram muitos fatos mediúnicos. Se vocês forem pegar a história de Elias dentro da Bíblia, ocorreu com ele, inclusive, fenômenos físicos, coisas assim, realmente impressionantes. Como também ocorreu na época em que o Espiritismo começou a ser codificado. A questão acho que todos sabem, se não souberem, depois é bom dar uma pesquisadinha, uma história bem legal, das mesas girantes. São coisas que hoje nós não vemos mais, né? Mas por quê? Porque não há necessidade. Hoje nós temos o coração e somos espíritos e almas mais sensíveis àquilo que é relacionado à espiritualidade. Da mesma forma, na época de Elias. Então era necessário que Deus, o Pai Criador, operasse ali realmente com fenômenos físicos, para que aquilo que era o bem que devia ser propagado conseguisse ter fixação na mente das pessoas. Pelo exemplo, por quê? Quanto mais ignorantes somos, uma civilização de 3.000 anos atrás, com certeza era mais ignorante do que a civilização que nós temos hoje. Quanto mais ignorância temos, mais precisamos de coisas grandiosas para que aquilo fixe em nossas mentes. Malaquias seguiu a mesma linha de Elias, só que ele viveu por volta de 500 anos antes de Cristo. Então, ou seja, Elias, 900 anos antes de Cristo, basicamente ali 400 anos depois, veio Malaquias. Inclusive dentro da Bíblia, se você for folhear, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, até que começa o livro de Mateus, onde já se tem as palavras de Jesus, né? Ali Mateus já relata palavras do próprio Mestre. E esse período entre Malaquias, que foi mais ou menos em 400 e pouquinho antes de Cristo, os teólogos dizem que foi os 400 anos que Deus se calou. Por quê? Dali até o Cristo não existem registros dentro da Bíblia de mais orientações vindas do mundo espiritual. João Batista, como todos sabem, ele era primo do Cristo, né? Então ele veio ali mais ou menos na mesma época que Jesus. No entanto, o Evangelho relata um encontro de Maria, que tinha acabado de estar no estado de gestante do Cristo, um encontro dela com sua prima Isabel, que já estava no estado avançado de gravidez. E diz que naquele momento, quando os dois se encontraram, Jesus na barriga de Maria e João Batista na barriga de sua prima Isabel, João Batista se movimentou de uma forma muito contundente dentro da barriga de Isabel, já sentindo a presença do Mestre Jesus que estava ali para ser encarnado, né? E por último, o nosso querido Mestre, nosso amado Mestre, que dispensa comentários, Jesus Cristo, o menino lá filho de Maria, de João, que nós já conhecemos a história, né? Aí, entrando já no Novo Testamento, na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 11, e o versículo 11 ao 15, Jesus estava conversando e ele diz assim: em verdade vos digo que entre os que têm nascido de mulher, ou seja, entre todos esses nascidos dos últimos tempos, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus estava falando aqui sobre humildade, né? E aí, seguindo no texto, ele diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Por que Jesus estava dizendo isso? João Batista foi um grande apregoador do Evangelho do Cristo. E eu não sei se vocês sabem, mas João morreu decapitado por pessoas que odiavam o Evangelho. Então Jesus estava falando aqui, quantas e quantas pessoas já haviam morrido e ainda iriam morrer por conta de estar levando alguma coisa do bem. É claro que o mundo espiritual inferior lutava contra aquilo, lutava para que o Evangelho de Jesus não se propagasse até os dias de hoje, porque seria de fundamental importância o Evangelho de Cristo para a evolução de nós enquanto indivíduos e também do nosso planeta. E não era de interesse de quem não queria, né? Literalmente.
E aí, Jesus continua: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, ou seja, Jesus, quando ele veio, o que ele falou? Ele pegou todos os mandamentos e falou assim: é tudo válido, é tudo muito bom. Eu resumo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós entendemos e percebemos que a codificação espírita, ela veio para organizar para nós, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, para simplificar, para trazer à luz aquilo que são realmente os ensinamentos de Jesus. E João Batista, com o fato de que ele já vivia no mesmo tempo do Cristo, ali estava a determinância de que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Isso que Jesus queria dizer. O exemplo já está sendo dado. Não há mais necessidade disso. Só vamos nos aprofundar, estar por dentro realmente daquilo que é o que o Cristo quer para as nossas vidas. E aí ele continua: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, que foi profetizado por Malaquias em 507 a.C. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ocorre? No finalzinho do livro de Malaquias, já se falava ali sobre a vinda do Messias. O povo judeu sempre esperou a vinda do Messias ao planeta, para que aquela história mudasse, para que eles deixassem de ser cativos, como uma esperança de vida. Eles aguardavam o Messias. E Malaquias, tomado mediunicamente, claro, lá em 500 e poucos antes de Cristo, no finalzinho do seu livro, ele diz que Elias voltaria para organizar todas as coisas. Então a gente para pensar, né? Às vezes nós somos muito negacionistas em relação àquilo que nós lemos. Nós não queremos trazer ao nosso entendimento para não quebrar os tabus que os homens trouxeram para nós, né? Por muitas vezes nós caminhamos por erros e por caminhos que de repente não são verdadeiros, mas por quê? Porque a gente confia muito em determinada pessoa, porque a gente dá credibilidade demais, de repente, a alguém que pode errar. Não estamos dizendo aqui que as pessoas estão agindo de má fé, mas nós precisamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, pegar a Bíblia, pegar a codificação de Kardec e nos aprofundarmos. Porque tanto a Bíblia quanto todos os livros são de total entrega à interpretação. Então não há uma verdade absoluta. Eu posso ler e entender de uma forma, e você ler e entender de uma outra forma diferente. Então, assim, o que nós precisamos filtrar? Aquilo que faz sentido e que é positivo para nós. Nós não podemos ir somente pelo que as pessoas falam, porque aí nós estaríamos andando no escuro, sem saber qual é realmente o caminho. Nós temos, claro, pessoas que são referência, que podem nos embasar, que são mais experientes que nós, mas ainda assim, o que a doutrina nos traz? Traga tudo que chegar de informação até nós e passe pelo crivo da razão. Passe realmente por um estudo mais aprofundado. Se gerou alguma dúvida, não prorrogue isso, para que a gente não ande em engano, né? E aí Jesus fala aqui: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ou seja, aqui Jesus já previa que muitas pessoas não iriam aceitar o fato de que Elias voltaria numa breve encarnação, né? E ainda sobre Elias e João Batista, Jesus diz assim lá em Mateus ainda: e os seus discípulos, ele estava conversando com os discípulos, né? E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então, ou seja, por conta da profecia de Malaquias lá atrás, o povo tinha a crença na reencarnação de Elias. Jesus, que os escribas eram os doutores da lei da época, eles falavam já o quê? Elias vai vir. É mister que antes do Messias virá Elias primeiro para organizar todas as coisas. Malaquias profetizou isso. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Por que Jesus fala que fizeram tudo o que quiseram? Ceifaram a vida realmente de
João Batista nessa encarnação por conta do Evangelho. Fizeram o bem que quiseram. E assim farão também proceder com o Filho do Homem. E aí Jesus estava se referindo a ele. E o que aconteceu com o nosso amado Cristo? Também foi morto por uma causa. Também finalizou ali uma história, entregando tecnicamente ali a sua vida, que para um espírito de uma tão alta envergadura, talvez não fosse algo tão sacrificioso. Mas para nós e para a sociedade daquela época, realmente é. Imagina nós hoje. Nós entregaríamos a nossa vida por uma causa? Nós entregaríamos a nossa vida por uma verdade? Muito provavelmente não. No primeiro aperto nós fugiríamos, às vezes, sem nem estarmos num perigo de vida recorrente, a gente se coloca numa posição de esconder aquilo que nós pensamos por vergonha, porque a sociedade de repente pode não nos aceitar. Imagina nós nos despojarmos de tal forma que cedamos a nossa vida para aquela teoria ou para aquela filosofia de vida em que acreditamos. Então Jesus ali disse: fizeram a mesma coisa com João Batista, o que vão fazer comigo também. Então todos os discípulos que eles falaram entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então assim, nós vemos nesse momento aqui o próprio Cristo falando nitidamente sobre o assunto da reencarnação, para justamente não nos sobrar dúvida. Aí você fala assim, mas Marcos, eu já li a Bíblia e nunca vi isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu já li também a Bíblia. Eu fui criado num lar não espírita, mas cristão, onde tinham planos de estudos e onde eu já segui, por exemplo, um cronograma entre infância e adolescência, no qual onde eu já li a Bíblia inteira. Isso daqui estava ao alcance dos meus olhos? Fisicamente sim, intelectualmente não. A doutrina espírita me trouxe isso. No entanto, que quando a gente combinou o tema da palestra e eu comecei a prepará-la, eu fiquei emocionado, arrepiado, certeza que tinha companhias espirituais ali intercedendo por mim naquele momento. Eu falei, meu Deus, como que os meus olhos não viram e o meu cérebro não entendeu isso antes, né? Jesus falando tão abertamente, tão claramente sobre o assunto da reencarnação. E aí, uma outra coisa que nós precisamos também tomar um pouco de cuidado são com as traduções. A Bíblia é um livro muito antigo, né? A gente vê vários exemplos de informações contidas nela, que se você for pegar lá no original, tem um sentido um pouquinho diferente. É claro que eu acredito que o que é realmente necessário para uma base moral, para uma base cristã, que é o que Cristo veio fazer, chegou até nós do jeito que precisávamos, né? Mas, vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei se todos conhecem a história de Jó, mas Jó era um homem que tinha uma ligação muito forte com Deus, tinha uma família, era um homem extremamente próspero, e passou por um momento da vida dele onde ele perdeu absolutamente tudo. Perdeu os bens, perdeu os filhos, que morreram todos, perdeu todo mundo. Ele e o seu corpo, que tinha saúde, começou a nascer chagas, lepra. No Evangelho fala que Jó se coçava com cacos de pedra, para vocês entenderem a que ponto que Jó chegou. E no livro de Jó, ele tem muitas reflexões nesse período que ele passou por essa lição, de perder inclusive a sua saúde. Na tradução que nós temos hoje, a protestante, lá no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 14 também, tem um textinho que fala assim: se o homem morre, viverá de novo? Pergunta. Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação para mim? Aqui Jó tem uma dúvida, né? Será que eu tenho que viver tudo isso até o final da minha vida? Será que vai haver uma mutação? Será que vai haver uma mudança de vida para mim? E aí, quando nós pegamos o mesmo versículo dentro da Bíblia da igreja grega, ou seja, da tradução grega, olha só a diferença. Quando o homem está morto, vive sempre. Deixa de ser uma pergunta, passa a ser uma afirmação. Acabando os dias da minha existência terrestre, porquanto a ela voltarei de novo. Então, o
critério da reencarnação ele é muito presente desde o início dos tempos. A sociedade era aculturada desde o início dos tempos e Jesus veio confirmando aquilo que Kardec veio nos trazer depois com mais clareza, que abrangeu um pouco mais. Por quê? Jesus disse que nós somos deuses e não sabemos. Aí dá uma confirmação da palavra de Jesus. Jesus disse: vós sois deuses e não sabeis, podereis fazer as mesmas obras que eu e maiores ainda. E o que aconteceu com Allan Kardec? Catou a obra, ele pegou a obra de Jesus, em companhia com os bons espíritos, aqueles espíritos que estavam ali naquela missão para que fosse codificada a doutrina espírita, e ele nos trouxe abertamente, simplificadamente, explicadamente a questão da reencarnação. Que Jesus já falava, que lá antes de Cristo, no Velho Testamento, já era tratado por grandes homens que tinham uma ligação muito forte com Deus, né? Por exemplo, falando de Velho Testamento ainda, Moisés baixou uma lei lá para o povo dele que ele dizia que era proibida para aquela comunidade a comunicação com os mortos. Ora, se é proibida é porque existe, né? Por que era proibido para aquela comunidade? De repente não teriam a capacidade intelectual de utilizar isso de uma forma positiva, né? A gente vê por diversas vezes na história de Moisés que naquela época a sociedade era muito difícil de ser controlada. No entanto, que as leis de Moisés eram duríssimas, né? Quando Jesus veio e ele trouxe esse amor que só ele poderia ter nos trazido, ele veio e falou: gente, ame ao próximo, ame a Deus, aos dois compartilheiros. Então, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. Não devemos pegar apenas uma tradução, não devemos pegar apenas uma explicação de uma pessoa como essa minha hoje. Não é uma verdade absoluta. São pesquisas que foram realizadas e caso surja dúvida no seu coração, no seu intelecto, vá atrás. Seja por você mesmo, contribua você mesmo para a sua evolução. Ainda sobre Jó. Em várias passagens da Bíblia, do Evangelho, nós vemos as pessoas citando que ao morrer voltariam para o pó. Até uma alusão àquela questão de Adão e Eva que foram feitos, né, do pó. Então, nasci vindo do pó, porque as minhas origens, Adão e Eva, vieram do pó, morri, para o pó voltarei. É sempre assim. E Jó, que já tinha também um conhecimento, e ele colocou nas entrelinhas do seu livro ali o conhecimento sobre a reencarnação, quando ele se viu naquela situação, desgraçado, falido, com a saúde debilitada, com tudo aquilo que ele tinha no ponto da miséria, essa que era a realidade de Jó vivia, ele falou: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe. Ou seja, eu não nasci no ventre da minha mãe com cabelo, com fazenda, com gado. Eu nasci dessa forma. Eu nasci simples. Eu nasci do jeito que Deus me mandou. De lá eu saí nu e é nu que voltarei para lá. É nítido que Jó está falando de uma outra encarnação. Quem é que sai do ventre da mãe e ao findar da vida, dessa vida apenas, volta de novo para lá? Muitas vezes a mãe já nem está mais por aqui. Muitas vezes a mãe já desencarnou antes de nós, né? Jó, mais uma vez aqui nos dando uma lição sobre a encarnação. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Além de tudo, Jó também aqui nos ensinando o desapego das coisas materiais. O desapego daquilo que vai ficar por aqui. O importante não é o que nós temos. Não importa se você vem para o NEOV com um carro zero no ano, ou se você vem para o NEOV a pé porque você não tem dinheiro para combustão. Isso não importa. O que importa é o que você está construindo dentro de você. É aquilo que você está se aperfeiçoando como espírito, moralmente como cidadão, e o que isso vai interferir na sua vida futuramente. Quanto mais nós pudermos aproveitar a nossa encarnação para nos melhorarmos, melhor. Não deixe para amanhã alguma coisa que nós podemos resolver hoje, né? Bom, saindo um pouquinho aí do assunto da reencarnação, outro ponto que a doutrina espírita nos traz e é muito forte é a reforma íntima, né? E aí, lá no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, né? O apóstolo Paulo é um personagem aí, gente, que sinceramente eu sou fã dele.
As instruções de Paulo, elas são totalmente fundamentadas numa pessoa que teve uma mudança de vida através do Evangelho de Jesus Cristo. E aí sobre a reforma íntima. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do homem velho, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, ou seja, você vai ter dia que você vai ficar irritado, mas não peque, não blasfeme, não deseje mal para outra pessoa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vá finalizar o dia levando um assunto para o outro. Não acumule mágoas, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não perdoe uma situação com o seu irmão, uma situação negativa, por mais que o dia aconteceu hoje, eu vou voltar a falar perdão. Eu estou certo? Aí esse perdão, porque eu não tive a capacidade de. Então, se a gente for agora para esse lado, de repente nós não estávamos certos, né? E não deis, nessa tradução diz, não deis lugar ao diabo. Aqui nós podemos não dar lugar àquilo que é mal. Aquilo que é mal dentro de nós, que nós precisamos corrigir. Aquilo que é mal no mundo externo que tenta nos influenciar, devemos fugir e resistir ao mal. Resistir ao mal não é resistir uma geleia. Não é resistir a alguma coisa que é fácil. Resistir ao mal é resistir os nossos erros dia após dia, para nos tornarmos pessoas melhores. Eu estou correndo um pouquinho, só falta 5 minutos, gente, para a gente já acabar, tá? Mediunidade, mais um tema que a doutrina espírita nos traz constante na Bíblia. E aí lá no livro de Mateus ainda, que é bem rico nas histórias do Cristo, diz que 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O que era isso aqui, gente? Eu não consigo não ficar emocionado com a parte dessa. Era Jesus expandindo. Era aquele corpo do Cristo limitado fisicamente, não cabia. Existem estudos que dizem que Jesus se reduzia a sua, emissão de energia muito para poder encarnar no corpo aqui na Terra. E naquele momento, a ligação dele com Deus, com a espiritualidade foi tão grande que aqueles que estavam próximos relataram que o rosto de Cristo brilhava mais do que o sol. Imagina isso, né? O tamanho que não é a evolução desse Espírito. E as suas vestes, de quem estava caminhando no deserto, com certeza não eram brancas, né? Se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés, que estava aparecendo ali mediunicamente, que já era desencarnado, e outro para Elias. Então, mais uma vez, uma passagem do Cristo falando sobre reencarnação, sobre mediunidade, e mostrando que o corpo físico, na verdade, é só uma roupagem. No entanto, que quando Jesus, ao mínimo contato que ele teve ali com a espiritualidade, que com certeza para ele foi mínimo, porque para nós é muito grande, ele se expandiu e o seu rosto brilhava mais do que o sol. Por fim, a caridade, que é o maior lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então eu trouxe aqui alguns versículos que eu só vou ler, já são de alto entendimento, então a gente não precisa nem de discorrer sobre eles. O primeiro está no Velho Testamento ainda, em Provérbios. Quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Não precisamos nem comentar nada. Né? Meus irmãos, aí lá no livro já de Tiago, meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, vá em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
E por último, lá no livro de João: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, mais uma vez aqui o Evangelho, através de Jesus, através desses irmãos que se dispuseram a ter essa missão tão grandiosa, nos ensinando a nos despojarmos de qualquer grau que nós possamos ter de arrogância, de egoísmo, de falta de amor ao próximo, e trabalhar isso ao contrário. Nós nos dedicamos muito à nossa vida cotidiana, nós nos dedicamos muito ao nosso trabalho, nós nos dedicamos muito à compra do carro novo, nós nos dedicamos muito a trocar de casa ou a comprar a sua casa própria, nós nos dedicamos muito para comprar um tênis, para comprar isso e aquilo. E o quanto nós estamos nos dedicando, com qual profundidade nós estamos nos dedicando no trabalho de Cristo? É algo para se pensar. Realmente é algo que a Bíblia nos traz. É algo que Jesus nos traz, o Evangelho nos traz. Antes de tudo isso já era algo falado. A prova disso é que está aqui no livro de Provérbios. Para finalizar, gente, qual é o intuito da gente mostrar a ligação da doutrina espírita com a Bíblia? É provar que alguma religião está errada? Não. De forma alguma. Graças a Deus nós temos várias vertentes, nós temos várias religiões, e a religião boa é aquela que convence o homem do bem e que ajuda o homem a se transformar em um homem melhor. Então, assim, nós estamos falando aqui hoje daquilo que nós acreditamos. Não quer dizer que nós não valorizamos outras religiões, que nós não respeitamos pessoas que pensam diferente de nós. Sendo do bem, a gente está junto, né? Então, a frase do Chico Xavier, uma delas que ele deixou para nós foi: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Que isso possa fazer parte da nossa vida. São palavras sábias que nos trazem a luz do entendimento do quão ignorantes somos, do quão ainda nos falta amor, do quão ainda somos seres temantes. E nós precisamos também nos entender nessa condição. Estamos nesse estágio evolutivo. Quando precisamos ficar estacionados? De maneira nenhuma. Então, nos nossos defeitos, nas nossas coisinhas do dia a dia, vamos procurar nos melhorar. A partir do momento que a sua mente fala assim: poxa, pisei na bola aqui, já é um sinal de evolução. Vamos seguir os ensinamentos do Mestre, valorizar as pessoas que estão em volta de nós e agradecer a Deus por mais um dia de vida lindo como é esse hoje, que nós podemos ter a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de nos escutarem, pela paciência. Mais uma vez, se algo fez sentido, leve para o seu coração, leve para a sua vida. Qualquer dúvida também pesquise. Não vá só pelas minhas palavras. Tenha você também as suas conclusões sobre tanto o Evangelho como o Espiritismo, quanto o Evangelho na Bíblia. Muito obrigado, gente. Um ótimo domingo a todos. Então, nós vamos agora nos manter ligados ao Mestre Jesus, com o coração aberto, livre de qualquer mágoa, livre de qualquer sentimento negativo. Vamos elevar essa prece. Senhor Jesus, Mestre do amor, da bondade, estamos mais este dia aqui, Senhor, tentando nos melhorar, fazendo de tudo para que o Seu Evangelho seja vivo em nós, para que nós possamos aplicá-lo à nossa vida. Nos ajude, nos auxilie, Jesus, e os Espíritos amigos que estão nesse lugar neste momento, que essas energias de luz e de amor, de compreensão, possam abrandar o furor do nosso coração, os preconceitos que temos, as mágoas, a intolerância, e que possa entrar em nós um perfil, através da nossa mudança, parecido com o do Cristo, que ama, que perdoa, que aceita, que abraça, e que nunca desampara alguém que está necessitado. Senhor Jesus, Espíritos amigos, agradecemos o derrame de luz que foi aqui nesta manhã, e pedimos que fiquem conosco para a nossa semana, nos ajudando, nos alertando através da nossa própria consciência e das intuições. Sejam sempre bem-vindos em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, bom domingo a todos.
Pessoal, só um recadinho. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, eu tive esse livro aqui, ó, A Bíblia Sagrada, um Olhar Espírita. É bem legal, faz umas ligações bem bacanas para a gente poder